Nesse vídeo nós vamos discutir uma linha do tempo para a antiga física quântica. A antiga física quântica, ela faz uma conexão entre a física clássica, e a física quântica moderna. Não que a física clássica ela esteja errada, nós sabemos disso, mas a física clássica apresenta limitações ao descrever alguns efeitos, como, por exemplo, a radiação de corpo negro, o efeito fotoelétrico e outros fenômenos da natureza. Por isso, a física quântica é necessária e a antiga física quântica, ela foi surgindo ao iniciar a descrição desses novos fenômenos que começaram a ser observados no final do século XIX, início do século XX. E existem uma série de observações experimentais e modelos teóricos que constituem esse período da física, que é basicamente esse período entre finalzinho do século XIX, início do século XX. E o que nós vamos fazer aqui nesse vídeo é apresentar uma linha do tempo para poder fazer dar uma noção histórica mais geral sobre esse período. Bem, até final do século, ali no final do século XIX, as observações experimentais eram possíveis de ser compreendidas com a física clássica. Entretanto, algumas observações começaram a não poder mais ser descritas com a física clássica. Eu posso mencionar, por exemplo, as observações de Balmer e Rydberg com as linhas espectrais do átomo de hidrogênio. Essas caixas estão assim pulsando porque nesse site interativo que vocês estão vendo, se nós clicarmos nessa caixa, nós vamos para uma outra página que é onde há a descrição detalhada de cada efeito. As linhas espectrais do átomo de hidrogênio, carga-massa, etc. Se nós clicarmos aqui, nós podemos ver uma descrição detalhada, por exemplo, do efeito fotoelétrico, mas isso é assunto para outros vídeos que vão ser descritos em tempo oportuno. Portanto, se nós clicarmos aqui também nesses ícones, nós temos uma descrição detalhada um resumo de cada evento que ocorreu em cada período que será descrito. O que acontece? No final do século XIX, as linhas espectrais do átomo de hidrogênio foram observadas. Até então, quando se colocava luz branca em um prisma, uma linha contínua era observada, um espectro contínuo de dispersão era observado. Entretanto, quando se colocava a emissão de luz devido a um gás de hidrogênio, apenas algumas linhas em detrimento a toda a faixa contínua era observada, e Balmer e Rydberg estudaram detalhadamente esse fenômeno, propuseram equações empíricas para essas observações, e isso foi muito importante
para, em seguida, não está nesse quadro, está no quadro seguinte, em 1913, a consolidação, a proposta do modelo de Bohr para o átomo. E muitos desses eventos experimentais e teóricos estão conectados, porque alguns modelos teóricos e até mesmo experimentos, uns serviram de base para outros. E ainda no final do século XIX, Thomson, utilizando tubos de raios catódicos, conseguiu determinar a razão carga-massa do elétron e propor a existência dessa partícula. Ele observou a divisibilidade atômica, fez a proposta da divisibilidade atômica, porque até então acreditava-se na unidade, na indivisibilidade atômica. Ele propõe a divisibilidade atômica, que existem partículas subatômicas com cargas diferentes e com massa completamente diferente, ordens de grandeza diferentes. Depois, em alguns anos a seguir, em 1900, Planck faz a proposta da quantização da energia ao explicar a observação da radiação de um objeto, da radiação emitida devido à temperatura de um certo objeto. E ele, portanto, é a primeira proposta formal da quantização de uma quantidade física. Essa proposta acontece de uma maneira meramente matemática, mas Planck sabia que de fato ali existia alguma coisa de significado físico, mas a motivação era matemática para poder solucionar um problema que existia. Isso depois vai ser discutido mais em detalhes quando for discutido a radiação de corpo negro. Mas a motivação era matemática para ter solução ao problema. Alguns anos mais tarde, Lennart estudou em muitos detalhes a parte experimental do efeito fotoelétrico e conseguiu fazer diversas observações. E com estas observações, que eu não vou entrar em detalhes agora, Einstein consegue propor que a luz de fato pode se comportar como partículas. Lá no início do século XIX, Young desenvolve diversos experimentos com a dupla fenda e demonstra que a luz pode se comportar como uma onda. Depois, em meados do século ainda XIX, Maxwell agrupa as equações que hoje levam o seu nome e demonstra teoricamente que de fato a luz pode se comportar como uma onda. Então, classicamente, até então, finais do século XIX, início do século XX, a luz estava bem consolidada dentro da comunidade científica que a luz é uma onda. Porém, com os resultados do efeito fotoelétrico, para a explicação desse efeito, Einstein propõe que de fato a luz deveria se comportar como uma partícula. E daqui vem a dualidade onda-partícula nessa discussão do efeito fotoelétrico. Então aqui nasce a proposta da dualidade onda-partícula. Então, até aqui em 1905, já existia a ideia do conceito, esse conceito de quantização devido ao trabalho de Planck. Já existia a noção de elétron por causa dos trabalhos de Thomson. E por causa disso, então, Millikan, em 1910, o que ele faz? Ele propõe um experimento para determinar a carga do elétron. E é bem sucedido e consegue determinar
a carga do elétron e verifica que de fato é uma unidade fundamental. Continuando, por volta de 1913, com todo o conhecimento que se tinha até então acumulado nos últimos 20 anos, Niels Bohr faz uma proposta para um átomo. Ele constrói um novo átomo. Um átomo baseado na ideia planetária, com um núcleo central com elétrons orbitando. Ele constrói aquela ideia com elétrons com órbitas fixas. Ele faz alguns postulados para evitar alguns problemas, isso será discutido quando tratarmos do modelo de Bohr. Ele faz alguns postulados e consegue, com sucesso, descrever alguns dos experimentos até então discutidos apenas empiricamente, como, por exemplo, as transições espectrais do hidrogênio. Com o modelo de Bohr, ele consegue com sucesso fazer uma compreensão detalhada dessas transições. Consegue também uma boa descrição dos níveis de energia do sistema. Enfim, ele é bem sucedido em vários aspectos. Falha em outros aspectos, como, por exemplo, a função de onda, que hoje nós conhecemos, não está contido no modelo de Bohr. Ele é bem sucedido em alguns aspectos e falha em outros. Mas para a antiga física quântica, é um modelo é um modelo muito bem sucedido. Depois, em 1915, três pesquisadores de forma independente, Wilson, Ishihara e Sommerfeld, eles propõem uma regra de quantização semiclássica, porque até então a comunidade científica ela estava muito bem consolidada com o formalismo lagrangiano e hamiltoniano. E com base nesse formalismo, eles propõem uma regra de quantização e que funciona relativamente bem. E que até hoje, para certos casos, ainda é utilizada para ter um mapeamento do espectro de energia de alguns sistemas. Depois aqui nós temos, é curioso nós observarmos que há um intervalo de tempo aqui de quase 10 anos sem produção de conhecimento muito expressiva, porque aqui nós temos a Primeira Guerra Mundial e provavelmente por conta dessa Primeira Guerra, eventos mais expressivos do conhecimento aqui não houve um retorno muito expressivo nesse sentido. Mas em 1924, portanto quase 10 anos a seguir a proposta da regra de quantização semiclássica, de Broglie ele faz uma proposta bastante interessante, que é um paralelo à dualidade onda-partícula da luz. Ele propõe que se a luz tem a dualidade onda-partícula, por que não a matéria? Por que não elétrons, por exemplo? E essa proposta de Broglie foi verificada 3 anos a seguir. A difração da luz em materiais, em cristais, já vinha sendo estudada por Laue e por Bragg pai,
e filho. E depois foi observada por Davidson, Germer e Thomson, Davidson e Germer, e de forma independente por Thomson, eles observaram que o padrão de difração que a luz apresenta era o mesmo que os elétrons vinham a apresentar. Portanto, eles concluíram que o elétron também se comporta como luz em certas condições. Então estava demonstrado o princípio de de Broglie para essa dualidade onda-matéria, onda-partícula também para as partículas, ou seja, as partículas também poderiam se comportar como onda. E todos esses eventos que estão relativamente conectados entre si, mas eram apenas conexões de suporte de ideias, eles deram suporte para a formalização da teoria quântica moderna, aí sim, com a equação de Schrödinger, que é utilizada até hoje e sim marca o início da teoria quântica moderna. Então, esse é um histórico, uma linha do tempo dos acontecimentos do final do século XIX e início do século XX. Eu vou também divulgar alguns vídeos detalhando cada um destes eventos, do átomo de Bohr, da regra de quantização semiclássica, etc., de todos esses eventos. Não só destes eventos, mas como toda essa fase da antiga física quântica, que é resumida aqui neste primeiro capítulo.